Então, para quem não me conhece, meu nome é Celso, tá? Professor, fica a seu critério. Direito constitucional é o nosso tema. Vamos abordar o artigo 1º da Constituição Federal. O artigo 1º, que afirma que a República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados, Distrito Federal e Município, se constitui, no Estado Democrático de Direito. Seu artigo 1º. Depois ele afirma que nós temos por fundamento a soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, o valor social do trabalho e da livre iniciativa, e encerra dizendo que nós adotamos como fundamento o pluralismo político. Pois bem, aqui nesse artigo 1º, já vou destacando logo o que pode ser perguntado para vocês. Vamos lá. Primeiro, união indissolúvel. O que é isso aqui? Isso aqui tem a ver com a nossa forma federativa. Opa, não tem tinta. Nossa forma federativa de Estado. Forma federativa de Estado. Ela está bem melhor tratada no artigo 18, caput, da Constituição Federal. Quando diz que é uma união indissolúvel, significa que está proibindo a secessão. Está proibindo fracionamento, ou seja, não se admite de hipótese alguma que qualquer entidade estatal, nenhuma entidade estatal, nenhuma entidade do Estado, pretenda formar um Estado distinto, pretenda soberania. Nenhuma entidade estatal pode reivindicar soberania, porque a soberania é um atributo, uma qualidade apenas da República Federativa do Brasil. Qualquer tentativa de desvincular-se dessa união, ela tem que ser repelida até mesmo pelas armas. Nós já tivemos no passado história de Estado brasileiro que queria virar uma república à parte, um país soberano, desvinculado do Brasil. E isso gerou conflitos internos de natureza armada. Evidentemente que vocês devem estudar isso lá em História. Porém, aqui nesse momento, você tem que ficar atento a isso. Qualquer alternativa na prova que tende a apontar que estas unidades federativas, quem são elas? Essas unidades federativas, os estados, o Distrito Federal, os municípios e mais a União, 4 entidades federativas, elas se relacionam entre si. Porém, é esse conjunto que forma o país, a República Federativa do Brasil. Não é permitido que nenhuma dessas entidades reivindique soberania. Todas essas entidades, elas são apenas autônomas. O artigo 18 diz claramente que as entidades federativas, elas são autônomas entre si. Mas de modo algum
nós podemos sustentar que qualquer uma destas entidades detém soberania, porque a soberania é um atributo exclusivo do Estado brasileiro, do nosso país. E o Estado brasileiro, ele é o conjunto de União, municípios, Distrito Federal e Estados membros. Todos juntos formam a nossa república. Essa sim é ser soberana. Tá certo? Veja que quando você abre o artigo 1º da Constituição, ele diz, tem como fundamento a soberania. Quem tem como fundamento a soberania? É a União? São os municípios? É o Distrito Federal? São os estados? Não, é a República Federativa do Brasil que tem como fundamento. Tá certo? É comum na prova, as pessoas confundirem a República Federativa do Brasil, que é o somatório dessas entidades, com a União, que é o governo federal. E internamente, o nosso território é dividido em centros de governo. Toda república, toda federação, ela tem uma administração político-administrativa descentralizada. Por isso é que você tem governo federal, governos estaduais, governo do Distrito Federal, governo dos municípios. Isso é um modelo de organização interna, por isso que se chama forma de Estado. Os estados podem ter, cada um, uma forma. A nossa é essa, de federação. Porém, individualmente consideradas, essas entidades, elas são apenas autônomas. Tá certo? O artigo 18 da Constituição é muito claro. A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados, municípios, Distrito Federal e União, você está entendendo? Entidades que são autônomas e independentes. Tá certo? Elas são autônomas e independentes. Mas a soberania, que é algo que nós estamos estudando no artigo 1º, é um atributo de quem? Da República Federativa do Brasil. Quem tem por fundamento a soberania? A República Federativa do Brasil. Onde é que vai estar a pegadinha? A pegadinha vem na prova mais ou menos assim. A União tem por fundamento a soberania. Você está compreendendo? Não é nada disto. Nem a União, nem os municípios, nem o Distrito Federal, nem os estados são soberanos. Quem é soberano então, professor? O somatório disso que está aqui. Isso aqui é igual a República Federativa do Brasil, que é o nosso país. Esse sim é soberano. República Federativa do Brasil fossem os mesmos entes. E não é isto. Tá certo? O somatório desses 4 vai dar origem a uma nova pessoa. Um outro ente, que é a República Federativa do Brasil. Essa sim, essa tem por fundamento a soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, o valor social do trabalho e da livre iniciativa e pluralismo político. Fui claro? Aí a primeira pegadinha de concurso que vocês estão advertidos para não incidir.